Eu vou para lá ao vivo agora, direto do fórum onde está acontecendo o júri. E o que a gente quer saber do Bruno, né? Que nós vamos saber então se já começou, quais são as movimentações. E a gente quer saber o seguinte, é uma história de luta pela justiça que começa a ter um desfecho a partir de hoje, pelo menos é o que a sociedade espera e a família também de Roberta Dias, né, Bruno? Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Bom dia a todos que nos acompanham no Fique Alerta. É exatamente isso. 13 anos depois do crime, hoje começa o julgamento. Havia expectativa que ele fosse iniciado nesta manhã, por volta das 9 horas, mas ainda não começou. Aqui do meu lado direito está a porta do acesso do Tribunal do Júri, onde o julgamento vai acontecer. Agora há pouco houve o sorteio dos jurados, foi um momento fechado somente com a presença dos advogados, do Ministério Público de Alagoas e do juiz. E aí agora, nesse momento, as pessoas que estão aqui atrás estão aguardando a liberação para entrarem no Tribunal do Júri quando o julgamento for começado. O que a gente tem de informação é que isso pode acontecer a qualquer momento. Eu estava agora há pouco lá dentro, porque a imprensa foi liberada para acompanhar esses primeiros momentos, pegar algumas imagens, tem algumas limitações para o trabalho hoje, mas nesse primeiro ponto, antes do julgamento começar, o juiz permitiu que a gente entrasse, captasse as imagens que fossem necessárias e as entrevistas são concedidas aqui do lado de fora. Mas até então, antes de eu sair daqui para a gente entrar ao vivo, não havia começado o julgamento. A gente vai saber quando isso acontecer, quando essa porta for aberta, exatamente para a liberação dos familiares, também testemunhas que vão entrar e, é claro, o público geral que vai poder acompanhar o processo do julgamento. Há uma expectativa enorme e a gente há pouco conversou diretamente com o juiz Lucas Doria, que nos deu detalhes sobre como vai acontecer o processo do Tribunal do Júri, que deve se estender pelo menos até sexta-feira. Vamos ouvi-lo. Nós teremos um julgamento que se iniciará com o sorteio dos jurados. Ouviremos as testemunhas de acusação. Apenas isso porque são 8 testemunhas e cada uma com um depoimento possivelmente longo. A previsão é de que as testemunhas deponham em torno, cada qual, 40 minutos, tendo depoimentos, inclusive, mais alongados. Amanhã, o julgamento começa com a oitiva das testemunhas de defesa. E, em seguida, acreditamos que, ao final do dia, será possível realizar o interrogatório dos 2 acusados. A sexta-feira está reservada para os debates. A previsão é de que isso dure em torno de 9 horas. Possivelmente, na sexta-feira, os trabalhos começam mais cedo, exatamente para que possamos ter um espaço maior de debate e possamos concluir o trabalho na sexta-feira, já que os debates não poderão ser interrompidos. Agora, há uma informação importante sobre esse processo do julgamento de hoje, Wilson, que foi confirmada também pelo juiz. A defesa da Mary Jane entrou com um pedido de desaforamento hoje. E esse pedido de desaforamento pode fazer com que o julgamento hoje não aconteça. O que é esse pedido é o que o juiz vai explicar agora e vai ser contemplado, inclusive, o pedido vai ser analisado, melhor dizendo, por um desembargador. Só que isso ainda não aconteceu e é um procedimento que pode ser feito enquanto o julgamento estiver acontecendo. Por enquanto, não há uma resposta oficial sobre isso, como nos confirma mais uma vez o juiz Lucas Doria. Tivemos notícia, agora há pouco, de que houve o pedido por parte de um dos réus, na verdade, da defesa de um dos réus, de um pedido de desaforamento. Esse é um pedido de retirada do julgamento do local onde ocorreu o crime. Esse pedido é julgado pelo Tribunal de Justiça. Inicialmente, esse pedido é distribuído a um desembargador relator, que tem exatamente a atribuição de deliberar sobre a manutenção do julgamento aqui nesta cidade ou a retirada para outra cidade. Nós não temos informação ainda de que tenha sido distribuído esse pedido, nem de nenhuma decisão. Assim que tivermos informação, nós tomaremos as posições conforme a deliberação do desembargador. Até agora, enquanto não houver suspensão em razão desta decisão, se houver, do desembargador, os trâmites terão início.
Aguardamos e esperamos que essa decisão, essa deliberação do tribunal ocorra o quanto antes, justamente para que a gente possa, então, continuar com tranquilidade o trabalho ou então suspender conforme for o entendimento do tribunal. Então, reforçando que não tivemos novidades quanto a esse posicionamento sobre o pedido de desaforamento do processo, nesse caso do julgamento. Então, seguiremos nesse aguardo, porque essa é uma informação muito importante que pode mudar o rumo do que a gente está vendo aqui. O início do processo já foi iniciado, já foi feito o sorteio do júri, mas ainda o julgamento oficial não foi iniciado, mas ele está seguindo os ritos tradicionais. Já deveria ter sido iniciado pela manhã. Houve algumas reuniões, inclusive, do próprio juiz com o Ministério Público de Alagoas, com os advogados de defesa, com a própria imprensa, para delimitar o que seria permitido também nesse processo do julgamento. Então, por isso que se estendeu até esse momento e seguiremos aguardando o início do julgamento. Relembrando o caso, a Roberta Dias desapareceu em abril de 2012, Wilson, e naquele momento a família começou a procurá-la. Ela estava grávida de 3 meses e havia contado recentemente isso para a mãe, inclusive, e namorava, na época, com o Saulo, que seria o pai do bebê. Mas a informação durante as investigações é de que a família dele não era a favor dessa gestação. Inclusive, a própria mãe do Saulo, que é uma das acusadas de participação no crime, teria pedido para ela fazer um aborto, que foi negado pela jovem, que à época tinha 18 anos de idade. Foi a partir daí que a mãe da Roberta começou uma verdadeira saga em busca de justiça, primeiro também para a localização do corpo dela, que só aconteceu 9 anos depois no Pontal do Peba. Foi preciso uma retroescavadeira na área onde a ossada foi encontrada, que foi contratada inclusive pela própria mãe, que correu atrás de tudo para não deixar esse caso impune e correr atrás de justiça pela filha dela. E depois houve a confirmação de que realmente eram os restos mortais da Roberta Dias. Após essa confirmação, isso também foi corroborado durante a investigação e chegou até o término do processo, que o Ministério Público confirmou que são quase 5.000 páginas de tudo que foi colocado como evidência e prova do que foi coletado do inquérito policial até então. Até chegarmos esse dia do julgamento, 13 anos depois. Os acusados, repetindo, Carlo Bruno Pereira Tavares, Mary Jane Araújo Santos, ela que é mãe do Saulo, que à época tinha 17 anos de idade, que era o que mantinha o relacionamento com a Roberta. Eles são acusados de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e sem chance de defesa. Aborto provocado por terceiro, ocultação de cadáver, corrupção de menores são os crimes envolvidos no processo. A Roberta teria sido atraída para uma emboscada, chamada pelo Saulo. Dentro do carro ela estava com ele e no porta-mala estava o Carlo Bruno, que teria utilizado um fio para enforcá-la. Esse fio seria de um som automotivo. E durante esse processo houve um áudio que teria sido gravado pelo próprio Carlo Bruno, dando detalhes de como o crime aconteceu. Esse áudio chegou a ser periciado pela Polícia Federal. Vamos ouvir. Eu senti o carro parar. Dei aqui a volta logo assim na mão, assim, estiquei assim, o fio, assim. Só dessa assim, normalmente eu sabia que dava pra garantir no pescoço dela e nesse assento, assim, no apoio de encostar a cabeça, né? Vou logo botar, eu digo, não, aí vamos devagar assim aqui, ó. Quando eu tirei um pouquinho, eu digo, tá, não é ligeiro. Aí fui e a gente olhou pra mim, essa cena. É a que ficou mesmo aqui, que marcou, é. E ela disse que ela olhou pra mim, ainda deu tempo daquele canto de ver. Conheceu você, ela sei. E eu nunca tinha falado um oi com ela, mas ela sabia que eu andava com ele. Aí também a porta ali já. Mas não era, talvez. Não tinha mais como era no seu pensamento. Aí ela olhou assim, Bruno, calma, eu tiro. Era pra tirar o menino, né? Larguei a volta aqui no pescoço, dei outra. E ela morreu na hora? E aqui, de lá do canto, na hora o Saulo nervoso da pele, que eu, calma, caralho.
Ele ficou meio a responsa mesmo. E ele nervoso. Digo, você é doido, hein? João, tenha calma. Eu fiquei aqui, eu digo, só se liga se vem alguém aí. O vira e mexe ali, tem uns vigia. Tá Matheus apertado no gaguelo, assim, ao fio e aqui por trás do banco. Digo, aí, Uta. Aí demorou, né, um pouquinho, ainda uns 5 minutos, eu acho. Aí ela pagou. E ela assim, ela ainda se bateu os braços, assim, só segurava o braço dela. Eu digo, se liga pra ela, não, é você. Isso aí. Lá pra trás. Vem pra cá pro banco de trás agora. Soltei aqui a volta do encosto, assim. Mesmo assim não deixei desenfocar ela não. Só aí, segura aqui no fio, vem pra cá. Deitei a moela assim, né? Na parte de trás. Ele foi sentado. Eu digo, vai enrolada aí, sufocando ela. Foi lá, sufocando. Vai levar ela pro peba. Além deste áudio, nós temos também um que foi também divulgado, que seria do Saulo, então namorado da Roberta à época. Vamos ouvir. Qual vai ser a prova que tem assim, que diga esse copo tá na sua mão, ele não dando? E nem uma coisa é eu dizer, uma coisa é eu ouvir falar, mas qual a prova? Então, tudo isso foi elencado também, está dentro do processo que faz parte do caso do assassinato de Roberta Dias. Daqui a pouco a gente deve ter o início do julgamento e estamos aqui no aguardo e na expectativa que a gente pode ver também da própria sociedade, principalmente dos familiares que chegaram cedo até o Fórum de Penedo. A nossa equipe está aqui desde o início da manhã, chegamos logo cedo, por volta das 6h30 já estávamos aqui em frente ao Fórum e a movimentação foi se intensificando a partir das 8 horas da manhã, principalmente com a chegada de familiares. Nós conversamos com o promotor de justiça que nesse momento não vai gravar entrevistas, a intenção dele é gravar apenas após a sentença, então neste momento não vamos ter o posicionamento através da entrevista do Ministério Público de Alagoas que vai sustentar a acusação. Eu conversei mais cedo também com o advogado do Carlo Bruno, ele gravou entrevista. Em relação a esse áudio, disse que na verdade não seria ele e que ele é inocente dos crimes que está sendo acusado. E ao longo do Fique Alerta a gente vai trazer também tanto esse posicionamento quanto o da mãe da Roberta Dias, que gravou com a nossa equipe já aqui no Fórum de Penedo, também buscando e cobrando por justiça nesse que pode ser o fechamento de todo esse caso que a gente acompanha há 13 anos. Wilson. Muito bem, Bruno, você continua por aí, veja que é um atraso considerável, estava marcado para as 9 da manhã, já são 12 horas e 4 minutos e ainda há essa probabilidade de acontecer mais um pedido de desaforamento, né? Porque já houve um primeiro desaforamento, um pedido de desaforamento logo no início, né? Inclusive quando pedia-se, inclusive, que fosse feito ali em júri popular em Penedo, esse também foi negado e agora eu espero que esse desaforamento que agora foi pedido aí, né, pelos advogados, que é uma forma talvez até de manobra mesmo, de poder então cada vez mais tentar arranjar uma forma de deixar que o julgamento não seja hoje, vá adiante, isso vai ganhando tempo, enfim, né, são as brechas, né, da nossa legislação. Nós vamos continuar acompanhando, a qualquer momento, né, o Tribunal de Justiça pode, o desembargador pode dar deferimento ou indeferimento, ele pode concordar ou não com o pedido, se concordar então é suspenso o júri popular agora na cidade de Penedo e vamos buscar então um outro, porque o nome desaforamento é para tirar inclusive daquele fórum de Penedo onde aconteceu toda a comoção, toda a questão do crime e ir para um outro fórum neutro para evitar então inclusive qualquer comoção ou qualquer que seja a represália da população. É uma forma também de manobra. Nós vamos continuar acompanhando e esses são os acusados que vão à júri popular hoje. Merijane, mãe de Saulo de Tarso, que era o garoto na época com 17 anos, que era o namorado de Roberta, que a tinha engravidado e ela estava com 3 meses de gestação, e esse o Carlo Bruno, que foi o autor, inclusive, do esganamento, né, do enforcamento da Roberta, dessa jovem de 18 anos que estava grávida. Ela apagando, arquitetando tudo para que tudo acontecesse. A mãe de Roberta, nessa história toda, é uma das grandes guerreiras, apesar da dor e do sofrimento de perder a Roberta. Porque em nenhum momento ela esmoreceu. Em nenhum momento a polícia tentou de todas as formas, com escavações nos locais, probabilidades ali onde aconteceu, encontramos um osso aqui, aí iam para lá e faziam escavação, ela o tempo inteiro acompanhando, e essa é a Roberta, né? 18 anos. Até depois de 9 anos dessa expectativa, dessa luta, dessa angústia de não saber onde estava o corpo da sua filha,
A Mônica Dias, essa guerreira aqui que merece todos os abraços possíveis e todas as forças, que deve estar num momento difícil, porque vai ter que reviver toda essa história que viveu durante esses 13 anos, vai viver agora, né, nesse julgamento, se assim acontecer. O que aconteceu? Ela pediu o tempo inteiro e monitorava o tempo inteiro o que a polícia estava fazendo e as escavações feitas naquele local onde este áudio, que ela acabou recebendo esse áudio, e esse áudio dizia, nós pegamos no Peba, e ela então ficou naquele trecho todo, foi monitorado o tempo inteiro. Então ela dizia com todas as pessoas, vai fazer uma escavação de limpeza em tal lugar, fiquem atentos. Mandava um familiar, ou ela ia principalmente para lá para ficar acompanhando, se vocês encontrarem qualquer alçada, me avisem. E assim aconteceu. No dia que foram fazer uma escavação, encontraram um crânio e ligaram para ela. Dona Mônica, tem um crânio aqui. Ela disse, meu Deus do céu, onde é que está? Em tal lugar. Bom, só que aí depois a polícia tentou e não encontrou mais o resto. E acabaram deixando para lá. Mas ela, Mônica, disse, de jeito nenhum. Vamos continuar. Se não está uma parte aqui, deve estar em outro lugar. Esse crânio não era da Roberta. Esse crânio que foi encontrado em outra localidade. Mas aí acendeu a luz para ela, falou, vamos escavar em outro local, porque deve ser por aqui. E começou então a pagar, pagou inclusive o rapaz da retroescavadeira com o dinheiro dela. E disse, eu vou fazer essa luta juntinho com vocês, bora, vamos lá. E todos juntos ali foram escavando e acabaram encontrando os ossos e roupas. E foi exatamente nesse momento em que a Mônica Dias encontra o sutiã, nesses restos mortais com as roupas da Roberta. Sutiã esse que a dona Mônica deu de presente para ela e ela estava usando no dia em que ela foi morta, o dia em que ela foi fazer o pré-natal dos 90 dias, dos 3 meses que ela estava, do bebezinho que ela esperava. E a partir daí, então, a polícia começou a voltar, então, fez a escavação, conseguiram pegar todos os restos mortais, foi feito o teste de DNA e confirmado, então, que o corpo daquele local era realmente da Roberta. E esse é o momento em que ela sepulta os restos mortais, depois de 13 anos, né? Depois de quase 9 anos, na verdade. Depois dos 13, ela continua lutando para que seja feita a justiça. Então, é a sociedade inteira junto com ela, para que a justiça aconteça da forma mais veemente possível, para evitar que casos lamentáveis como esse aconteçam novamente. Uma guerreira que eu um dia ainda quero dar um abraço nela, porque é uma energia de mãe, de leoa, que não esqueceu e não parou nunca de buscar a resposta de onde estava o corpo da sua filha e de buscar justiça. Nós vamos acompanhar e a qualquer momento poderemos voltar a Penedo assim que o júri começar. Nós vamos voltar ao vivo a Penedo, onde está o repórter Bruno Protásio, que está acompanhando de perto o julgamento dos acusados da morte da estudante, né, de 18 anos, Roberta Dias. A gente quer saber qual é a atualização e se o julgamento já começou, se já houve então alguma interrupção, o que é que está acontecendo nesse momento ao vivo, direto de Penedo. Bruno Protásio, parece que a movimentação diminuiu aí, então parece que começou o júri, é isso? Começou sim, Wilson. Aproximadamente 10 minutos, começou o julgamento, agora oficialmente, com um grande atraso. Era previsto para iniciar às 9 horas da manhã, mas agora sim, dentro do Tribunal do Júri, aqui, essa porta que fica atrás aqui de onde eu estou, está acontecendo já o depoimento da primeira testemunha de acusação. São 8 no total hoje que devem ser ouvidas. Quem está falando nesse momento é um policial civil que participou do início da investigação após o desaparecimento da Roberta. Então ele está dando detalhes nesse momento sobre o que foi apurado à época. Por que a gente não pode estar nesse momento ali ao vivo, também trazendo as imagens? Porque houve um pedido por parte dos advogados de defesa, de acusação e também do próprio juiz que está à frente desse júri hoje para a preservação da imagem das testemunhas e das pessoas dentro do tribunal e a evitar também que a imprensa ficasse passando na região no local, melhor dizendo, para evitar também a perda de foco, desconcentração. Então isso foi passado como orientação antes, por isso que a gente está aqui agora, nesse momento, do lado de fora. A gente pode entrar, captar as imagens, mas sem falar do conteúdo que está sendo, nesse momento, dito especificamente. Isso porque foi alegado que o conteúdo que for exposto hoje pode, e, consequentemente, atrapalhar no desenvolver do tribunal, do julgamento, melhor dizendo, porque amanhã outras testemunhas
testemunhas vão ser ouvidas. Então, nesse momento, o processo é esse, com algumas limitações nessa parte agora de julgamento, mas a gente segue podendo acompanhar de perto. Estava ouvindo agora há pouco algumas informações sobre o que o policial estava falando como a primeira testemunha a ser chamada. Ainda hoje deve ocorrer também o depoimento da mãe da Roberta, a Mônica. E a gente vai trazer agora um material que nós fizemos mais cedo, porque nossa equipe chegou aqui cedo, em Penedo, viemos direto para o fórum, observando a movimentação, a chegada dos familiares, e a Mônica, mãe da Roberta, conversou com a nossa equipe e a gente trouxe um pouco do que foi essa movimentação da chegada da família, ouvindo que eles tinham como expectativa, especialmente a mãe da Roberta, que correu atrás durante 13 anos para que esse momento chegasse, o início do julgamento, e ela reforçou mais uma vez o desejo de justiça. Vamos ver. Antes do julgamento começar, a mãe de Roberta lembrou da última vez que conversou com a filha. No dia 11 de abril, que estava marcada a consulta dela, né? Eu perguntei se ela queria que eu fosse com ela disse que não precisava. E a última vez que eu a vi foi na hora do almoço. E 1h30 eu liguei para ela perguntando se ela já teria ido ao posto. Aí ela disse que já estava a caminho. Só. Mônica foi incansável nos últimos 13 anos em busca de justiça pela filha. Ela soube da gravidez de Roberta poucos dias antes do desaparecimento dela. A filha ainda contou para a mãe que a sogra dela tinha pedido para que a jovem fizesse um aborto. Na terça-feira à noite, eu saí para fazer um trabalho da faculdade. Quando eu cheguei, a Roberta falou assim: "Mãe, adivinha quem esteve aqui?" Eu disse: "Não sei." Aí ela disse: "A Merijane." Eu disse: "O que é que ela queria?" Ela disse: "Ela veio aqui me fazer a proposta para me levar para a farmácia para tomar um coquetel para abortar a criança." Aí eu disse que não ia, que a senhora já tinha aceitado meu filho. Aí ela ficou insistindo. A Merijane foi e disse bem assim: "Então, já que você não quer tirar essa criança, a gente tem uma conta a acertar." E no outro dia, minha filha desapareceu. Os familiares de Roberta Dias usaram camisas com a foto da jovem assassinada aos 18 anos. Além do pedido de justiça, uma frase chama a atenção: "Ela ainda olhou para mim", que teria sido dita por Carlo Bruno em um áudio divulgado durante a investigação, em que o acusado dá detalhes de como o crime foi cometido. Aí fui e ela ainda olhou pra mim. Essa cena é a que ficou mesmo aqui, que marcou, é. Este áudio foi periciado pela Polícia Federal. A defesa de Carlo Bruno diz que a voz da pessoa nesta gravação não é do acusado e que ele é inocente. Definitivamente esse áudio não é dele. Há uma perícia técnica. A perícia diz que moderadamente é como se fosse uma possibilidade de 50% desse áudio. Há uma gradação. O laudo não é conclusivo, o laudo ele é editado. Então tem muitas questões que vão ser trabalhadas durante a instrução. E são fatos que cabe aos jurados entenderem, porque eles são juízes de fato. O Bruno é inocente e as provas dos autos levam a isso. Não é demagogia da defesa, mas nós acreditamos nisso e quem assistir o júri, quem acompanhar e quem estiver atuando como os atores desse processo, juiz, promotor e jurados, vão chegar a essa convicção ao final. Além de Carlo Bruno, a sogra da Roberta, Mary Jane, também é acusada de planejar o crime. Após anos de dor e luta, Mônica espera que a justiça seja feita. Depois de 13 anos de luta, de aflição, eu espero que hoje eu não tenha assim, uma surpresa inesperada, né? E o que eu espero que haja justiça. Esse foi o sentimento da família nesse momento. Os outros familiares não quiseram gravar entrevistas, estavam aqui, estão nesse momento agora dentro do tribunal, acompanhando o processo do julgamento que começou agora. E só relembrando, há um pedido de desaforamento que foi feito pela defesa e não houve novidade sobre um posicionamento do Tribunal de Justiça sobre esse pedido que teria acontecido hoje pela manhã. Então, caso esse pedido seja acatado, o julgamento pode ser suspenso, mas é algo que pode ser feito ainda
Hoje pode ser feito amanhã ou sexta-feira, nos dias em que o julgamento estiver acontecendo. Então, está dentro da previsão legal, de acordo com o juiz que está à frente do julgamento hoje nos explicou. A gente trouxe isso mais cedo aqui mesmo no Fique Alerta. Então, estamos acompanhando e sempre atualizando essas informações e agora oficialmente acompanhando o início do julgamento. Ainda deve ter, logo depois da primeira testemunha, um intervalo, porque começou mais tarde, então daqui a pouco deve ser dado o intervalo para o almoço e aí o julgamento ser retomado logo em sequência, com mais 7 testemunhas sendo ouvidas. Isso até o final do dia hoje. Todas as testemunhas da acusação. Amanhã serão ouvidas as testemunhas da defesa e a expectativa também do interrogatório dos réus. E aí, no último dia, na sexta-feira, a previsão dos debates entre acusação e defesa, para aí sim o término, a conclusão do julgamento na sexta-feira. É a previsão até o momento, mas é claro que isso pode ter mudanças com o avançar de todo o processo que a gente está acompanhando, de um dos casos de maior repercussão dos últimos anos. São 13 anos após o crime que, nesse momento, a gente acompanha, então, o julgamento que acabou de começar. Volto com você, Wilson. Muito bem, Bruno, só para a gente encerrar, a gente está vendo você aí na porta do tribunal do júri, né, logicamente fechado, e como o juiz pediu para evitar que as informações trazidas pela imprensa possam também até influenciar, né, nas próximas testemunhas, enfim, muito mais até entendi, razoável, inclusive. Mas como é que está a movimentação? Tem algum protesto? Pessoas estão com as camisetas, como você disse, o tribunal aí está lotado, tem pessoas que não conseguiram entrar por conta da capacidade. Como é que está a situação nesse momento? Tem muitas pessoas, inclusive na nossa primeira entrada a gente viu, estavam todas aglomeradas aqui, aguardando a entrada no tribunal, mas já estão todas lá. Não está lotado, tem espaço para o pessoal acompanhar ainda, muitas cadeiras, mas tem a família da vítima que está ali com as camisas, com pedidos por justiça, e também os familiares dos acusados. Estão ali, também foram divididos. Cada um fica de um lado para acompanhar. O juiz conversou com todos antes de iniciar o julgamento também, pedindo ordem para que tudo pudesse acontecer dentro da lei, dentro do que é necessário. Então, agora é um momento de expectativa para o que vai acontecer, né? A condução do julgamento, mas não teve nenhum tipo de tumulto, nada nesse sentido, não. Só muita expectativa, viu, Wilson? Porque realmente demorou muito para começar. Então, a gente percebia isso, até uma certa ansiedade, inquietação das pessoas que estavam por aqui, mas agora sim ele foi iniciado. Wilson.